Olá, eu estou aqui com o meu pote de kefir de água e essa é a cultura que eu dei início com apenas um grãozinho. Olha, tem até um grãozinho boiando aqui em cima. Essa cultura formei ela a partir daquele experimento e agora, 15 dias depois ou 15 trocas depois, eu vou mostrar como que está. O vídeo do início desse experimento é um vídeo anterior, então só procurar aí no canal que vai ter vários vídeos, mas dá para encontrar ele, no qual eu comecei a formação da escultura. Aqui eu estou com um volume de 1 litro, eu já poderia ir para 2 litros, mas como eu não vou tomar, então eu optei por manter em 1 litro mesmo. Então eu comecei a cultura com apenas um grãozinho e cheguei nessa quantidade de grãos. Então aqui faz calor, o centro-oeste, o cerrado, é um clima quente, então a fermentação intensa. Dá para ver aqui um grão boiando e agora eu vou coar para poder mostrar e depois eu vou mostrar a evolução da formação dessa cultura, a evolução daquele grãozinho de kefir. Como aqui eu tenho 1 litro, eu vou utilizar a ajuda de um pote de sorvete, ou como eu estou sem uma jarra maior, vou aqui utilizar um pote de sorvete e vou peneirar aqui os grãos para poder mostrar como... Ok, aqui o frasco que eu estava utilizando e aqui os grãos da cultura. Então era um grãozinho no começo, não sei como que está o foco, era um grãozinho no começo e olha como que está a cultura. Aqui o líquido, eu vou deixar ele à parte, porque depois eu tomo. Vou pegar aqui um becker, no qual eu dei início esse experimento, para poder tirar a foto, como eu tiro todos os dias, e em seguida eu vou mostrar a evolução. Mas olha como que está a cultura, se formou, os grãos, olha, a distribuição dos grãos, dá para ver que ele está bem como se fosse uma couve-flor. Os grãos não estão grandes, gigantes, mas dá para ver que ele está bem cristalino. Isso é interessante e bem homogêneo no tamanho. Vou pegar aqui uma colher para poder mostrar como que está aqui a cultura. Então olha como que tá com um aspecto bem normal, saudável, interessante. E como eu estava trabalhando com muitos grãos, eles tendem a ficar um pouco menor, mas a multiplicação e a fermentação tá bem intenso. Como eu disse, aqui é uma região de calor, então a fermentação tende a ficar intensa e os grãos tendem a não crescerem muito, lógico. Isso vai variar muito conforme o açúcar que você utiliza. Alguns açúcares têm aí nutrientes que favorecem aí o crescimento da cultura a ter grãos maiores ou mesmo uma multiplicação mais rápida ou mais lenta. O clima e o meio de fermentação também é muito importante, mas aqui eu tentei manter tudo controlado, tudo padrão, tudo igual, para poder ver só o efeito aí da multiplicação. Em seguida, eu vou mostrar aí as fotos da evolução da cultura. Então, agora eu estou aqui na tela do meu computador, estou com as fotos da evolução do grão de kefir e vou mostrar isso aqui para vocês. Então, esse aqui é o dia 0, ou início do experimento. Eu vou passando as fotos. Esse é o dia 0, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, dia 15 e o dia 16, completando aí 16 trocas desse kefir de água, e essa foi a evolução dele. Aqui tá uma diferença, eu vou até aumentar essa imagem, olha a diferença do início, esse pequeno grãozinho, e 16 dias depois, como que ficou aí essa cultura formada. Então dá para concluir que 15 dias, na verdade, 15 dias ou 16 dias ou até 20, entre 15 e 20 dias é um tempo considerável para poder formar uma cultura de kefir de água. Essa quantidade final eu já conseguiria fermentar aí 2 litros de kefir de água, totalizando aí aproximadamente 8 colheres de grãos, talvez até um pouco mais. Dependendo da forma que você enche a colher, poderia ter até um pouco mais aí
de 8 colheres de grãos de kefir de água. Só recapitulando aqui, então, no dia 0 foi quando eu separei o grãozinho. No dia 1 já deu para notar como se fosse uma impurezazinha ali nesse grãozinho. O dia 2, o dia 1 e o dia 2 eu não vi muita diferença. No dia 3 eu já consegui ver que houve uma multiplicação. No dia 2 parece que teve uma fragmentaçãozinha, mas não dava para ver ao certo. Mas no dia 3, a partir do terceiro dia de cultivo, eu já comecei a ver aí a multiplicação. Lembrando que esse grão ele não passou por viagem, ele não foi desidratado, não foi seco, não foi congelado. Então ele foi simplesmente retirado de uma cultura saudável e feito esse experimento. Então, em condições normais, com uma cultura normal, por exemplo, peguei a cultura com meu vizinho ou com alguém e ela não sofreu nenhum estresse, então em 3 dias já é para eu ver algum sinal de multiplicação. 3, 4, talvez até 5 dias. Depende de cada cultura. Algumas culturas são mais rápidas, outras não tanto. O clima também vai influenciar. Mas entre 3 e 5 dias já é para ver algum sinal, ou pelo menos de fermentação. A partir daí, é para ver aí a fermentação ocorrendo. E só uma semana depois, lá no dia 7, eu ainda não tinha uma quantidade de 1 colher de grãos. Então, no dia 8, aí sim eu quase atingi 1 colher de grãos. Dia 9, sim, 1 colher de grãos. E aí, a multiplicação do kefir de água, ela quase vira um negócio exponencial. Ela vai aumentando em progressão geométrica, né? Então, de 1 colher, dá para ver aí a cultura já se formando. Então, quanto mais grãos, mais a multiplicação vai poder ser visível, né? Então dá para ver aí um aumento considerável. Eu não pesei, eu deveria ter feito isso, pego a balança e medindo a massa, mas por que eu não fiz isso? Porque o comum não é a gente doar um grãozinho de kefir, o comum é a gente doar 1 colher de grãos, pois ali no meio pode ter alguns grãos que não vão se desenvolver bem. Então a gente já doa uma quantidade maior para diminuir risco de contaminação, risco de que a cultura não se desenvolva. E observem, no final, eu já vou ir aqui para o final, que é o dia 16, os grãos, eles estão claros, pois eu utilizei um açúcar mascavo bem clarinho, e não tem grãos muito grandes, eles se multiplicaram bastante, eu observei fermentação intensa. Aqui onde eu moro, como eu disse, na parte lá que eu estava coando, aqui faz calor, então a cultura ficou homogênea, sem grãos gigantes. Isso também depende do açúcar, como eu disse anteriormente, mas ela ficou homogênea e com boa aparência. E a textura dos grãos, lógico, alguns são mais quebradiços, mas lembra aí o silicone, lembra aí algo gelatinoso. Então, formou a cultura e esse é o resultado aí final desse experimento de um grão de kefir.